Queria convidar a Juliane aqui na frente. Certos que queremos todos estar com o Senhor. Estende a sua mão aqui sobre ela aqui. E pede a graça sobre ela. Fala: vem Espírito Santo sobre essa minha irmã, sobre a história dela. Vem Espírito Santo e usa dela, dos pés à cabeça. Vem Espírito Santo, usa do olhar dela, do falar dela, de tudo, Senhor. Usa, Senhor, nesse momento. Fala conosco através da nossa irmã, Senhor. Usa dela, que ela seja canal da Tua graça, para chegar aos nossos corações. E consagrando ela no ventre de Nossa Senhora, nossa mãe, rezemos Ave Maria. Boa noite. Pode sentar. Vou me organizando aqui. Que alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez nesta terça-feira. Fomos surpreendidos com a notícia de que hoje não teríamos o cerco de Jericó, em função, já vou explicar para que vocês entendam, o porquê teve alteração para quem está em casa também, para você anunciar para as pessoas. Na semana que vem, aqui na Catedral, neste mesmo horário, nós não teremos o grupo de oração da comunidade Raio de Luz, porque na semana que vem, às 20 horas, o arcebispo e todos os sacerdotes estarão rezando, porque vai ser o início do conclave. Orações para que o Senhor esteja conduzindo todo o conclave e a escolha do nosso Papa. Então, a gente preferiu mudar a data do cerco para a gente não ter a quebra. Por esse motivo, nós vamos iniciar o cerco no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora, que eu também vejo como um grande sinal, começar a batalha do nosso cerco de Jericó com Nossa Senhora. E hoje nós vamos rezar, nós vamos partilhar a palavra, da mesma forma o Senhor vai derrubar todas as barreiras, amém? Quero saudar as pessoas que estão chegando aqui no grupo de oração. Quem está vindo pela primeira vez no Raio de Luz? Levanta a mão para a gente ver. Quanta gente, que coisa maravilhosa. Dê um oi quem está perto, bate no ombro, fala bem-vindo, volte a semana que vem. Que coisa maravilhosa, quero saudar você também que está em casa. E aproveito para pedir para que vocês compartilhem no direct, compartilhem essa reunião de oração do dia de hoje. Amém? Mas vamos lá então, meus irmãos. A noite de hoje, aquilo que o Senhor tinha preparado, aquilo que Ele preparou para nós, é algo que vem exatamente de encontro ao nosso coração, que vem de encontro a uma das grandes necessidades que nós temos como seres humanos e como cristãos. O meu microfone tá bom? Vocês estão ouvindo aí atrás? Então? E eu venho falar de novo, esses tempos atrás eu preguei, toquei sobre a vontade e a conformidade da nossa vontade à vontade de Deus. E hoje eu quero falar de novo sobre isso. E para iniciar, eu quero pegar o texto do Evangelho, Cris, que está no Evangelho, eu acho que é Mateus, que está aí. Marcos ou Mateus? Marcos? Não está aí? Não tem problema, eu vou ler aqui. Está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, versículo 36b. E vai dizer assim, versículo 36c: contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Contudo, faça não o que eu quero, senão o que tu queres.
é um trecho da passagem de Jesus, quando ele estava na suprema angústia, que nós vivemos há pouco, ali na época da quaresma, meditando as dores de Jesus. Mas toda a vida de Jesus, todos os passos de Jesus, tudo que Jesus viveu, é para nós um modelo e um caminho que nos foi deixado. Não existem vários caminhos. O único caminho, a única meta da nossa vida precisa ser caminhar atrás de Jesus, vivendo exatamente como Ele viveu. E esse é um dos grandes desafios que nós temos nesta vida terrena. Permitir que o Espírito Santo nos dê a graça de viver como Jesus viveu, de ter um coração transformado a ponto de nos assemelharmos com Ele, para que também um dia possamos chegar no céu. E uma das dos ensinamentos que Jesus nos deixou e que para mim é um dos mais difíceis de se viver, é exatamente obedecer aquilo que é a vontade de Deus. É quando nós somos contrariados, é quando as coisas não saem como nós queremos. E nós estamos aqui exatamente para pedir que na noite de hoje, 2 semanas depois da ressurreição de Jesus, que a força de Jesus que venceu, ressuscitado, invada o nosso coração. Aquilo que era impossível aconteceu. Jesus ressuscitou, a pedra foi retirada, aquilo que ninguém imaginava aconteceu. E também na nossa vida, também em mim, também em você. É exatamente isso que o Senhor quer e pode fazer. Um grande milagre. A gente fala de milagres e parece algo distante, claro. O milagre é aquilo que a ciência, aquilo que acontece, a ciência não explica. Mas eu também preciso dizer para vocês que os milagres que acontecem aqui dentro de nós, que podem acontecer dentro de nós, nem um terapeuta, nem um psicólogo, nem a ciência poderá explicar. Porque realmente, verdadeiramente, o Senhor pode realizar em nós milagres. Aquilo que as pessoas jamais imaginariam, aquilo que ninguém poderia comprovar, Deus pode e quer realizar dentro de nós, dentro da nossa alma, em nosso coração, em nossa mente, em nossa forma de ser. É milagrosamente poder dizer: gente, a Juliane não é, ela morreu e nasceu de novo. É um milagre que aconteceu na vida dessa mulher. E as pessoas também poderem olhar para você e dizer: eu não te reconheço, você não é a mesma pessoa. E você poder dizer: o Senhor realizou milagres em mim. Eu verdadeiramente não sou a mesma pessoa, porque Deus agiu em mim. E é isso que o Senhor quer, agir, transformar milagrosamente a nossa vida, o nosso interior. E a partir do momento em que Ele me transforma, que Ele realize em mim, pela força da sua ressurreição, Ele realiza em mim esse milagre. E a partir dessa luz que invade a minha alma, dissipando as trevas, essa luz também alcançar aqueles impossíveis na minha casa, na minha família, no meu coração. O grande problema, meus irmãos, é que hoje nós estamos vivendo um tempo, já alguns anos, 10, 15 anos, de forma especial, um tempo. Claro que todos os tempos são difíceis. Em toda a história do povo de Deus, tudo sempre foi muito difícil. Mas nós estamos vivendo de forma especial algo que é terrível. Nós estamos mergulhados num sistema, numa cultura, onde cada vez mais nós somos ensinados a ter tudo muito rápido, tudo muito depressa, tem que ser instantâneo. A gente colocava a comida na panela e agora a gente coloca no micro-ondas. A gente ligava, agora a gente aperta um botão e já está falando. A gente precisava viajar para encontrar aquela pessoa, a gente conversa com ela no celular. É tudo muito rápido. Se eu quero uma informação, se eu preciso de uma informação, basta um clique no Google ou outros aplicativos para eu saber o que aquilo significa, onde aquilo começou. Ainda mais agora com a inteligência artificial. Então a ciência tem todos os seus pontos positivos, claro,
com toda certeza. Isso é muito bom para nós. Nós não podemos negar que isso tem pontos positivos, mas também algo que é negativo é o impacto que causa na nossa personalidade, na nossa forma de encarar as coisas que nos acontecem. E então, quando as coisas que eu preciso esperar, as coisas que eu preciso compreender que não são como eu quero, na hora que eu quero, não acontecem, começam então a causar em nós um impacto terrível, que são as ansiedades cada vez mais agudas, as depressões, os suicídios cada vez mais aumentando. E não é uma mentira, isso é verdadeiramente real. Antigamente eram os adultos os ansiosos, antigamente eram os pais de família preocupados com a conta, hoje são as crianças. Hoje são crianças de 4 anos com TDAH, fruto de uma ansiedade desde a infância, talvez causado pelo ventre materno, no ventre materno. Então é uma cadeia cada vez mais aumentada, cada vez mais viva no meio de nós. Então nós estamos nessa sociedade. Então hoje o Senhor quer vir de encontro ao nosso coração. Ele quer colocar a mão no nosso coração, assim como Ele curou Tomé, que estava doente, que estava tomado pela tristeza. Foi o evangelho da semana passada. O que aconteceu com aqueles discípulos? O que aconteceu? A palavra vai dizer que os discípulos que viram Jesus fazendo milagres, que também realizaram curas e milagres no nome de Jesus, que tinham construído dentro deles sonhos, projetos, que tinham todo um pensamento construído em relação a Jesus e tudo aquilo que eles iriam viver, e de repente tudo aquilo para aqueles discípulos cai por terra, porque aquilo que eles haviam imaginado e construído dentro deles não tinha acontecido. Eles esperavam, diz a palavra em Atos dos Apóstolos, que Jesus iria instaurar o seu reino na terra. Eles achavam que o reinado de Jesus, mesmo os discípulos, eles achavam que Jesus ia fazer algo ali, naquele momento, naquele tempo. E quando eles viram Jesus sendo morto, crucificado, o coração deles se encheu de tristeza e medo. Então a palavra vai dizer que eles estavam todos num quarto, as portas trancadas. Por quê? Primeiro, porque eles estavam decepcionados. Eles não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo. A dor, o sofrimento de terem perdido o ideal de suas vidas, porque Jesus era tudo o que eles tinham. Todos aqueles discípulos tinham abandonado tudo, família, bens, para seguir Jesus. Jesus era tudo na vida deles, e de repente, o tudo deles morre. E no coração deles, no projeto deles, não seria daquele jeito, não era para ter acontecido daquele jeito. Então eles estavam com medo de morrerem, estavam decepcionados, porque tinham construído dentro deles um ideal, um projeto e um plano, e de repente aconteceu tudo exatamente contrário daquilo que eles achavam. Mas Jesus apareceu para os seus amigos. Jesus apareceu durante 40 dias até a sua ascensão, e Ele foi ao encontro dos seus discípulos. Jesus sabia que Ele precisava estar com eles, porque eles estavam tomados por uma cegueira, causada pela dor, pelo luto, pela angústia, pela perda, pela decepção. Então Jesus foi ao encontro deles, e tantos discípulos se alegraram. E depois 8 dias Tomé, e a palavra vai dizer que Tomé, ele dizia: eu preciso tocar para que eu creia. Tomé estava tomado por esse luto, por essa decepção. E ao encontrar-se com Jesus, ao tocar na chaga de Jesus, aquele homem foi transformado. No momento em que Tomé coloca a sua mão, de um homem incrédulo, de um homem machucado, de um homem que tinha visto todos os seus planos e sonhos desconstruídos,
no momento em que ele coloca a mão na chaga de Jesus, no ressuscitado, a hora que ele toca na chaga de Jesus, das chagas abertas de Jesus, daquelas chagas que são marcas de dor, que são marcas de sofrimento, saíram vida, saíram ressurreição, saíram esperança. E eu digo isso para você, da mesma forma que das chagas de Jesus, que tinham marcas de sofrimento, tinha uma história por trás daquelas marcas, aquelas chagas se tornaram portas, de onde saem janelas, onde sai ressurreição e vida. E é exatamente isso que o Senhor quer realizar no meu coração, na minha mente. As marcas de tudo aquilo que caiu por terra na minha vida e na sua vida, as marcas da decepção, as marcas do luto, as marcas da dor, da tristeza que de repente estão aí em você. O Senhor quer transformar tudo isso em ressurreição, em esperança, em alegria, em renovação. É isso que o Senhor quer fazer conosco, assim como Ele fez com aqueles discípulos, que, como eu disse, eles tinham um projeto. E ali, enquanto eles estavam naquele lugar, naquele quarto, naquela sala, e Jesus chega. Veja, meus irmãos, aqueles homens viram todos os seus planos serem realizados opostamente àquilo que eles tinham. Eles perceberam que aquilo que era a vontade deles não aconteceu, e por isso se decepcionaram, porque eles tinham criado, construído do jeito deles os seus planos, e de repente Jesus morreu. Mas ali, é nesse momento que começa então o projeto de Deus acontecer na vida deles, porque misteriosamente, meus irmãos, no meio de toda aquela dor, no meio de todo aquele luto, no meio de todo aquele medo que estava presente na alma daqueles homens, que eram amigos de Jesus, começa a acontecer uma grande obra, a obra de uma grande transformação, a transformação da graça de Deus, a transformação que foi acontecendo à medida que eles foram entendendo e se deixando conduzir pela vontade de Deus, porque ali Jesus disse para eles: vão para Jerusalém e esperem o cumprimento da promessa. Aqueles discípulos, se eles tivessem feito do jeito que eles tinham planejado, se eles tivessem feito, se tivesse acontecido do jeito que eles queriam, a obra de Deus para a vida deles não iria acontecer. Se eles tivessem sido conduzidos pelo querer deles, a obra de Deus não iria acontecer, nós não estaríamos aqui. E é isso que nós precisamos aprender hoje com Jesus, que é preciso deixar acontecer a vontade dEle, que eu preciso ter coragem, eu preciso ter a coragem de dizer, como Jesus disse, aceitar o não de Deus. Tem muitos nãos na nossa vida, que nós não entendemos, mas que misteriosamente, penetrado nesse não, que inicialmente nos parece terrível, inicialmente nos causa desespero, nesse não de Deus, tem um mistério. E é esse mistério que é o grande milagre que Ele tem para realizar em mim e em você. Esse milagre que é a transformação aqui dentro da Juliane, pecadora inclinada ao mal, essa mulher velha. É um milagre que o Senhor quer realizar em mim, é eu chegar a ser exatamente aquilo que Ele sonhou, é eu deixar que a vontade dEle me conduza, é deixar que os planos dEle me conduzam, eu colocar os meus planos lá nos pés dEle e dizer: faça-se em mim a tua vontade. Isso não é fácil, mas o Senhor quer, o Senhor deseja realizar isso em nós. Nós estamos acostumados com outras pessoas que pregam uma teologia mentirosa e enganosa, de que quando Deus não cura, de que quando Deus não faz, é por culpa dos nossos pecados.
Nós católicos não acreditamos nisso. Nós católicos, nós sabemos que quando a nossa vontade não é feita, quando a cura não é realizada, existe um mistério. É um mistério da transformação que vai acontecendo gradativamente em nossas vidas. O nosso coração vai sendo transformado num coração como aquele que Deus quer. A minha alma vai sendo impregnada. A minha alma vai sendo absorvida pela vontade de Deus. E eu, de uma mulher velha, me torno uma mulher nova, restaurada e abandonada à vontade de Deus. Você sabe, meu irmão, porque tantas pessoas hoje estão doentes? Porque tantas pessoas hoje estão adoentadas na sua alma e na sua mente? Porque assim como eu, quantas vezes eu quero fazer do meu jeito, e quando nós queremos fazer do nosso jeito, a nossa alma se entristece. A doença toma conta da nossa alma, porque à medida que eu quero fazer a minha vontade, que eu quero fazer do meu jeito, eu vou me afastando da vontade de Deus. E à medida que eu me afasto daquilo que Deus quer para mim, eu adoeço, eu morro, eu seco. E por isso tantas pessoas secas, por isso tantas pessoas machucadas. O Senhor na noite de hoje quer operar em nós esse milagre. Ele quer operar em mim e em você esse milagre, da gente chegar no momento da nossa vida, e que comece hoje, da gente dizer para o Senhor, como o nosso Deus. Ele falou, no meio da angústia, do desespero, ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, contudo, que não seja do meu jeito, mas que seja do teu jeito. E o Senhor vem insistindo aqui no raio de luz. O que Deus quer para o raio de luz, você que faz parte desse grupo de oração da nossa comunidade, é isso. O que Deus quer para nós é muito além daquilo que nós possamos imaginar. É muito além de uma cura física, de uma situação financeira resolvida, da conversão do seu filho ou do seu pai. É mais do que isso. A primeira coisa que o Senhor quer é transformar você, me transformar aqui dentro, transformar minha mentalidade, nos transformar num grupo de pessoas que creem, que confiam, que esperam e que dizem: seja feita a tua vontade, não a minha. E eu gostaria de recordar, para a gente já rezar, quando vocês conheceram, a gente falou aqui, eu já preguei, mas hoje eu recordava, eu olhei meu Instagram esses dias, e lá no meu Instagram tem um vídeo e uma foto, bem diferentes um do outro. No vídeo, no ano retrasado, quando o meu cunhado, vocês vão lembrar, alguns lembram, outros não, quero recordá-los. Um pregador, um membro da comunidade, meu cunhado João, já pregou aqui várias vezes. Muitos nos acompanharam nas redes sociais. Ele teve um problema gravíssimo no coração, chegou com 3% de chances de vida. Aqui em Maringá, veio de Cianorte, foi no dia 7 de setembro de 2023. E nós rezamos muito. E na minha memória, quando ele estava na mesa de cirurgia, nós fomos para o Santíssimo Sacramento rezar. O que tinha no meu coração, o que tinha vivo dentro de mim é: Jesus, o Senhor já fez tantas maravilhas. Eu me recordava das curas do Evangelho, eu me recordava de coisas que o Senhor tinha feito na minha história, milagres que eu vi. Eu já vi um aleijado levantar, um paralítico levantando de uma cadeira de rodas. Eu já vi com os meus olhos uma realidade presente na igreja. Então, quando eu estava ali diante do Santíssimo, e nós pedíamos e clamávamos, foi exatamente isso que aconteceu. Nós dizíamos: Jesus, cura o João, cura o João. E o Senhor curou o João. E eu estava vendo esses dias o vídeo, eu com o João Alexandre, está lá no meu Instagram, não tirei nem vou tirar, testemunhando depois de um mês, o milagre. Até os médicos diziam: foi realmente
algo extraordinário que ele viveu na mesa de cirurgia. E nós sabíamos que era realmente um milagre. E nós celebramos, e nós choramos, e nós dizemos para todos, falamos aos quatro cantos. O João Alexandre pregou aquele ano. Ele chegava a pregar 2 vezes no mesmo dia, no sábado e no domingo. Por quê? Porque ele foi testemunhando, ele foi falando, e nós aqui no Raio de Luz, os membros da comunidade, dizendo do grande milagre que o Senhor tinha feito no João. Passados 1 ano e alguns meses, o João ficou em 2 semanas, ele adoeceu, deu problemas. E eu me lembro que eu fui de novo para o Santíssimo, e eu olhei para Jesus, e eu falei: Jesus, o Senhor curou uma vez, cura de novo, Senhor, por favor, Jesus. E eu tinha no meu coração aquela certeza, eu tinha na minha mente, da outra vez que eu tinha rezado cada uma das palavras que eu tinha dito para Jesus. Mas desta vez foi diferente, a resposta foi diferente. E eu me lembro que no dia que a minha irmã me ligou para ir no hospital, que ele estava passando mal no dia 11 de novembro, no ano passado, eu tinha ficado com ele durante o dia no hospital, na sexta e também na segunda, que foi o dia do falecimento dele. E nós havíamos conversado tantas coisas, eu e ele. Conversamos sobre o Raio de Luz, sobre os carpinteiros, sobre o Ministério de Formação. E conversamos e sonhamos. E cunhado, você vai melhorar. E ele, quando eu sair daqui. E porque o nosso coração tinha isso. Ele já tinha saído na primeira, ele ia sair na segunda. Mas foi tudo muito rápido. Eu saí de lá às 7h30 do hospital, para uma reunião do núcleo da comunidade. Quando foi 8h40, 8h45, a minha irmã liga: Ju, o João está passando mal. Larguei, saí, fui correndo para o hospital. E eu me lembro que eu sentei, ele estava do lado de dentro, eu e ela, e estava fazendo alguns exames. E de repente a enfermeira passa, uma enfermeira passa correndo, outra passa correndo. E eu: Jesus, Jesus, Jesus. Começou a dar um negócio aqui dentro. Falava: Jesus, por favor, Senhor, cura o João. Jesus, não, não. Mas de repente veio vindo um sentimento, aquele medo, a minha irmã ali do lado. Veio um enfermeiro e disse: o médico está chamando vocês na capela. Meus irmãos, eu tenho na memória esse momento e a hora que eu saí com a minha irmã. Eu, a minha irmã e a outra irmã, a Cláudia, nós 3 saímos atrás do enfermeiro, indo na capela, em total silêncio. E a gente recebeu a notícia. Eu tive uma mistura de sentimentos, mas uma coisa que eu dizia: Senhor, o Senhor sabe tudo. E ali começou então um novo tempo para mim, de forma especial para minha irmã, que é esposa, para a comunidade Raio de Luz, que tanto rezou, para o pessoal de Cianorte. Nesse momento, os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que era certo para nós, porque o Senhor já tinha feito uma vez, por que Ele ia levar agora? Se Ele curou lá atrás, por que Ele deixou morrer agora? Que era uma situação mais simples do que a primeira vez. Mas a gente foi entendendo, nesses poucos meses, em oração, conversando com a minha irmã, olhando para Jesus, entendendo que o que o Senhor está fazendo é uma grande obra dentro de cada um de nós, da minha família, da comunidade, que não é do nosso jeito, que é do jeito dele, que nesse momento às vezes a gente não entende, mas que o Senhor está fazendo, assim como Ele fez nos discípulos, que estavam com medo, mas depois desse processo, que eles foram entendendo que a vontade de Deus era perfeita, que era preciso se abandonar ao querer de Deus, que a vontade de Deus, ela é aquela que nós precisamos almejar. Eles se transformaram em homens corajosos.
Eles se transformaram em homens que não tinham medo da morte. Eles enfrentavam os governadores, não tinham medo da prisão. Por quê? Porque eles se deixaram conduzir pela vontade de Deus. Eles sofreram a perda de Jesus, eles sofreram os impactos. Toda a vontade deles foi desconstruída, mas a obra de Deus aconteceu. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, meu irmão. Eu não sei o que você tem pedido para o Senhor, mas pode ser que Ele te diga sim. Talvez não agora, daqui 10 anos, mas talvez Ele te diga não. Ele te diga não, não, isso não. E talvez no primeiro momento você não entenda. E nós não estamos aqui para entender o que Deus faz ou desfaz na nossa vida. Nós como cristãos estamos aqui para nos abandonar como Jesus se abandonou. E por que Ele se abandonou? Porque Ele deixou que a vontade de Deus prevalecesse, mesmo parecendo uma derrota. Por trás dessa derrota estava a ressurreição, e as promessas de Deus se cumpriram. Eu digo para você que está aqui, que pede, talvez pelo seu casamento, pelo seu filho, Deus quer curar. Ele pode curar, e nós temos que pedir, como fizemos com o João Alexandre, todas as vezes. Mas quando também não curar, quando também não for do jeito que você quer, é você ter um coração entregue nas mãos de Jesus. Não tem lugar melhor. O que Deus quer é que na noite de hoje nós peguemos o nosso coração, com todos os planos e sonhos, com a nossa vontade, sim, com tudo que temos, com as nossas amarguras e tristezas, e dizemos para Jesus: Senhor, está aqui, faz a tua vontade, Senhor. Eu sei que o Senhor tem para mim o melhor. Eu sei que a grande cura que o Senhor quer fazer é dentro da minha alma. Eu sei que o Senhor quer realizar um milagre aqui dentro desse coração, dentro dessa mente. E é isso, meus irmãos, na noite de hoje. E o primeiro que Deus quer atingir é você. Claro, nós somos os primeiros, como eu disse no início. Primeiro eu, primeiro aqui dentro. E realizando em mim esta graça do verdadeiro abandono à vontade de Deus, da verdadeira dependência do desejo de Deus, do se deixar conduzir pela vontade de Deus. E à medida que eu me deixo conduzir pela vontade de Deus, o projeto dele para a minha família vai se realizar. Ele vai fazer na minha vida, do jeito dele, na hora dele. Então nesse momento eu gostaria de convidar para que a gente pudesse fazer da canção que nós aprendemos a nossa oração. Talvez você não esteja preparado para o não de Deus. Se você não está preparado, Ele quer te preparar. O não para agora pode ser um sim para daqui 10 anos, como eu disse. Mas isso não pode causar em nós medo. Isso tem que causar em nós alegria. Porque um homem verdadeiramente feliz, se você busca felicidade, eu quero, a nossa felicidade só acontecerá de fato quando nós nos deixarmos conduzir pela vontade de Deus. Quando eu tiver a coragem de me entregar aquilo que Ele quer, aí você vai ser feliz. Mesmo que algumas coisas não saiam como você queira, mas aqui dentro, a paz do ressuscitado, a paz que os discípulos sentiram, uma paz que não é ausência de guerra. A paz que Jesus dá não é ausência de guerra, não é ausência de problema, não é ausência de doença, não é ausência de traição. Não, a paz do ressuscitado é quando o nosso coração se aquieta nele, porque sabe que Ele está cuidando de tudo. Um coração que sabe que está dentro da vontade de Deus, esse tem a verdadeira paz. Então eu quero convidar você agora para a gente cantar e rezar, pedindo para o Senhor esta graça, dele curar o nosso coração. Enquanto nós estamos com Jesus, meus irmãos, enquanto nós o buscamos, Ele vai nos curando. Não tente resolver os seus problemas do seu jeito, com as tuas mãos. Comece hoje tendo uma dependência do Senhor. Naquilo que você não pode,
Naquilo que você não é capaz, deixa Deus cuidar. Naquilo que você não tem mais controle, deixa Deus cuidar. Fique com Ele, adore-o, ame-o, busque-o, e Ele vai realizar a obra. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagres todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Eu quero que vocês prestem atenção na primeira parte. Volta lá. Quando diz assim, eu ficava pensando hoje, eu vivo milagres. Meu celular está com problema. Eu vivo milagres todos os dias. E às vezes a gente vê isso e fala, ai, que utopia. Mas vejam os discípulos, depois que eles saíram daquele quarto e obedeceram e se lançaram na vontade de Deus, deixaram a vontade deles para trás, por meio daqueles apóstolos, por onde eles passavam, eram milagres onde eles passavam. Eram coxos, eram aleijados. A sombra de Pedro, aquele que negou, aquele que estava com medo, aquele que chorou, aquele homem se deixou ser conduzido pela vontade de Deus. A sombra dele passou a curar. O Senhor começou a realizar maravilhas porque eles se lançaram. E eu posso dizer para vocês, parece utopia, mas não é. E quando eu falo que esses milagres a gente vai viver todos os dias, como eu disse, o grande milagre começa em mim. Mais do que fatores externos, mais do que fatores externos, eu repito, é dentro de nós. Quem mais precisa de milagre somos nós, aqui dentro da nossa alma, da nossa mente. E é esse milagre que eu garanto para vocês, que nós viveremos todos os dias, quando nós nos levantarmos da nossa cama e nós olharmos tudo muito difícil de se resolver, situações quase que impossíveis de resolverem-se, mas a gente se levantar milagrosamente, com o coração em Deus, com uma confiança viva, com um sorriso no rosto, porque nós sabemos que Ele está à nossa frente. Esse é o milagre que Deus quer e vai realizar em mim e em você. É você olhar para o teu filho, olhar para o teu marido, olhar para a tua situação financeira, olhar para a tua AIDS, olhar para o teu câncer. E mesmo que você não seja curado, mas aqui dentro, milagrosamente, você dizer, eu creio. Todos os dias levantar da cama e dizer, eu creio, eu espero. Esse é o milagre que o Senhor quer realizar. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Meu irmão, coisas que você deixou de sonhar, que você deixou de pedir, se você se abandonar na vontade de Deus. E isso eu creio. Hoje tem áreas da minha vida que eu não vejo, mas eu sei. Não sei o momento que todas elas se cumprirão, porque é para o bem, é para a salvação de pessoas. Então eu quero convidar você agora a ficar de pé e a tomar posse, e a cantar isso com a sua alma.
a deixar que a força de Jesus ressuscitado dissipe tudo que é morto em você. É deixar Deus conduzir o teu coração para a vontade dEle. Eu vivo milagre. Solta a tua voz. Deixa Deus agindo em você. Todos os dias eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Eu vivo milagre todos os dias. Eu vivo promessas que eu nem mais pedia. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se
parte da música que diz: enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, a tua mão opera o que eu não consigo fazer. Feche os teus olhos e adore. O que é adorar? Adorar é amar, é unir o coração ao coração de Jesus, é unir a sua alma, é estreitar laços cada vez mais fortes, é se aproximar e reconhecer quem Ele é, que Ele te ama, que Ele é Deus. Adore. Talvez você nunca tenha feito isso, talvez você nem saiba, mas com o teu coração, à medida que o teu coração bate, mesmo que você não entenda, vai dizendo: eu te adoro, Jesus, eu te adoro. Eu quero te adorar nesta noite. Eu nem sei como fazer isso, Jesus, mas eu quero unir o meu coração ao teu. Eu quero unir a minha vontade, Senhor, à tua. Eu quero unir a minha vida, eu quero me colocar inteiramente em tuas mãos, Senhor. Eu tenho medo, Senhor. Eu confesso, Senhor, que eu tenho medo. Eu tenho medo de dizer: faz a tua vontade, Senhor, mas eu sei que na noite de hoje o Senhor me visita e o Senhor me concede a graça, Senhor, de me abandonar, porque se não for a tua graça operando em mim, eu não consigo. A primeira cura que eu preciso nesta noite é a cura do meu medo, Senhor, o medo de me entregar, de me abandonar nas tuas mãos. Então eu te peço, Senhor, nesta adoração eu te adoro, porque o Senhor, enquanto eu te adoro, o Senhor opera. O Senhor faz em mim aquilo que eu não consigo. Eu não consigo mudar. Eu não consigo ser diferente, Senhor. Eu sou tão orgulhoso, eu sou tão sujo, eu sou tão pecadora, eu sou tão impura. Mas eu quero te adorar, Senhor, porque eu creio que se eu te adorar, o Senhor vai me curando. Por isso eu te adoro, porque eu já tentei mudar e não consegui, Senhor. A tua mão nesta noite opera o que eu não consegui fazer até aqui, e aquilo que será impossível com as minhas próprias mãos mudar em meu coração. Eu te adoro, Jesus. E agora eu convido você também, enquanto você adora, enquanto você vai estreitando a tua alma, se aproxime do coração de Jesus. Se aproxime, se lance como uma criança que pula com confiança nos braços do Pai. Pule nesta noite, dê um salto na fé e diga: Jesus, eu vou dar esse passo. E eu quero convidar você agora a trazer nesta oração aquilo que você tem como intenção. Você tem alguma intenção que você queira pedir por alguém, pelo seu trabalho talvez, pela saúde de alguém, pela conversão de alguém, eu não sei, mas aquilo que você tem tentado mudar e que você vê que não muda, aquilo que arranca a alegria do teu coração, aquilo que te mata de tristeza, porque você vê que essa situação não muda. Entrega essa situação para Jesus agora, porque a gente cantou: enquanto eu te adoro, a tua mão opera o que eu não consigo fazer. Eu quero que você agora, com o teu coração, com os teus pensamentos, nesta situação, pense agora, reze agora, olhe para esta situação, para esta pessoa, e cante suavemente: enquanto eu te adoro, a tua mão opera o que eu não consigo fazer. Cante. Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco, tua mão opera o que eu não consigo fazer. E sem eu perceber, vou sendo transformado. E agora você vai dizendo para Jesus: eu quero te adorar, Senhor, por esta situação que parece impossível, Senhor. Eu quero te adorar nesta noite, eu quero te louvar nesta noite,
por essa dificuldade, Senhor, por essa tristeza que eu trago dentro de mim, por esse impossível, por esta causa, Jesus. Eu quero nesse momento, Jesus, saltar no seu colo, Senhor. Eu não quero mais carregar sozinha esse fardo. Eu não quero mais trazer esse fardo sozinho, Senhor. Mas eu quero te adorar por tudo, porque eu creio, Senhor. Eu quero, Senhor, dar esse salto na fé na noite de hoje, olhando para todos esses impossíveis, olhando para todas essas provações que eu tenho enfrentado. Eu quero te adorar do meio do nada, Senhor. Do meio do deserto que eu me encontro, eu quero dizer: eu te adoro, meu Deus. Eu te adoro com toda a minha alma. Eu te adoro com todo o meu coração. Mesmo que tudo diga ao contrário, mesmo que tudo à volta pareça ser, Senhor, destruidor, do meio de tudo isso, Senhor, do meio desse vendaval, do meio desse ciclone, do meio dessa tempestade que vai passando e derrubando tudo, eu levanto os meus braços, eu levanto o meu coração, eu levanto a minha alma e digo: eu te adoro, meu Deus. Eu te adoro porque até o último momento da minha vida eu sei que o Senhor vai operando milagres. Eu não desistirei, eu não abandonarei a Ti, Senhor. Por isso eu te adoro, porque eu creio, porque decididamente eu te escolho mais um dia da minha vida como meu Deus e Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. E agora nós vamos cantar a terceira parte. Cura, Jesus. Põe a mão sobre o teu coração. E você vai cantar por você. E você vai cantar por esta pessoa por quem você está pedindo. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Entrega tudo isso para Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Mais uma vez canta. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Clame por Jesus. Cura. Cura, Jesus. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, mas se não quiser, ainda assim te adorarei. Levanta as tuas mãos para encerrar e cante. Adorarei. Quem é confiança, meu irmão? Espere no Senhor. Adorarei. Adorarei.
nele. Ele é fiel. Não tenha medo daquilo que Ele vai fazer, porque é perfeito. A vontade dEle é perfeita. Não tenha medo. Amém? Amém. Permaneçam em pé e levem para casa esta passagem do Evangelho. Contudo, não se faça o que eu quero, mas aquilo que tu queres. Aquilo que tu queres. Amém?